A gente divulgou no café e a gente teve lá no Ministério do Trabalho, na verdade, na primeira visita foi o nosso presidente do Conselho Fiscal, o João, foi o Piragibe e o Claudeir, né, e o Marcelo, né, que está levantado agora aí, está com o celular, do jardineiro, para enfrentar lá a superintendente do Ministério do Trabalho. Ela é muito querida, recebeu muito bem, certo? E disse que existe a possibilidade de fazer um decreto para que todas as visitas sejam orientativas. Só que para isso acontecer precisa ser feito um decreto. Então, assim, essas visitas, ela disse que ela não tem controle porque são funcionários de carreira, né? Então a gente ainda não sabe, eu até gostaria de chamar o Piragibe aqui, para saber se já houve multa, como é que está essa fiscalização. Piragibe, por favor, vamos bater palmas para o Piragibe. Uma vez obrigado, Luciano, pelo convite, todos aí pela presença. Nem sempre trazemos notícias boas, né? Nós comentamos sobre a fiscalização que vem ocorrendo há algum tempo aqui na cidade. Antes de Curitiba, Londrina foi o alvo dessa fiscalização. Então, diversos restaurantes em Londrina foram fiscalizados também e autuados, né? Em Curitiba, como vocês sabem, acho que há alguns meses nós fomos na Delegacia Regional do Trabalho falar com a superintendente e ela trouxe a ideia de que antes de multar, iria conceder um prazo para regularização dos problemas nos restaurantes. Isso, pelo que a gente está vendo, não ocorreu. Então, semana passada foi um verdadeiro caos de fiscalização. Só clientes meus que eu contei foram 6, 7 fiscalizados. E cada vez mais complicado. Aqui eu trouxe um exemplo na relação de documentos que eles vêm pedindo na notificação requisitória, que antigamente pediam 3, 4 documentos. Agora estão pedindo toda a situação da empresa fiscal e trabalhista durante um longo período de tempo passado. Então, sempre pode ir descendo ali, pode ver onde está linkado os itens, tudo em relação ao RH, os contratos de trabalho, tudo em arquivo eletrônico, folha de pagamento, pode ir descendo. Termo de rescisão, atestado de saúde ocupacional, ficha de registro. Então, eles estão fazendo um pente fino nos restaurantes e, normalmente, as autuações ocorrem. Que nem sempre todas as empresas estão adequadas 100% com a situação, né? O foco dessa fiscalização é a ausência de registro, tá? Então, pelo que foi tratado lá com a delegada do trabalho, é a falta de registro. Então, eles querem acabar com os taxas, querem acabar com os freelancers. Eles entendem que isso é uma fraude, que isso é um crime pela ausência de registro. Essa informalidade eles querem acabar, né? Então, a questão é, o autônomo é possível contratar? O PJ é possível contratar? É possível, mas existem regras que devem ser cumpridas. O problema é que todo empresário pega o taxa e o freelancer de forma reiterada. Esse é o grande problema. É aquele taxa que vai todo final de semana. É aquele taxa que vai 1, 2 vezes toda semana. Esse tipo de contratação é ilícita. A única forma de contratar assim seria na forma de intermitente, com registro em carteira. E é isso que eles querem acabar. A falta de registro do taxa e do freelancer, tá? Então, esse aqui é mais alguns documentos que eles pedem, né? Então, a quantidade é enorme de documento, né? Então, isso aqui não era assim, tá? Então, é infinita a lista. Os contadores recebem para separar a documentação, é muita coisa, e certamente eles buscam e encontram algum problema aí de violação aos direitos trabalhistas, tá? Então, isso aqui foi um fiscal, semana passada, em uma das empresas, e daí separou a documentação, enviou a documentação. Logo em seguida, chegam os autos de infração. Pode abrir outro arquivo, por favor. Aí vem as multas, né? O problema é que a multa pela falta de registro, são 2 multas pela falta de registro, porque são 2 artigos violados,
né? A falta de anotação, que eles falam, e a falta de inscrição do nome dele no cadastro do Ministério do Trabalho. Na verdade, eu entendo que é a mesma coisa, a mesma situação, mesmo fato gerador. Então, eu recorro com base nisso também. Mas uma multa, né, pode descer. Aí, nesse caso ali, o resumo pode subir um pouquinho. Essa empresa recebeu 5 multas. Tá? Uma pela falta de registro, outra pela falta de comunicação no órgão do Ministério do Trabalho. Outra foi por causa da violação do intervalo, menos de 1 hora de intervalo para refeição, né? Então, pessoal, pode descer. Isso vem virando uma regra, tá? Semanalmente, vários restaurantes, aí eles fundamentam, né? Deixar o empregador de anotar a carteira de trabalho no prazo legal. Então, uma coisa é não anotar no prazo legal, outra coisa é deixar de comunicar o Ministério do Trabalho. Então, são 2 multas só pela falta do registro. Tá? E essa multa pode chegar até R$30 mil, dependendo do porte da empresa, número de funcionários e número de pessoas taxas sem registro. Então, pessoal, mais uma vez, a ideia hoje é só trazer essa notícia ruim, mas tentar evitar a contratação de empregados sem registro. Veja com o seu contador ou com o jurídico da Abrazel a melhor forma de fazer isso, né? O intermitente hoje é a saída na maioria dos restaurantes. Depois que a reforma da CLT veio em 2017 e criou o intermitente, a ausência de registro hoje não é mais tolerada. É sempre bom tomar cuidado, deixar a documentação em dia e evitar empregados sem registro. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer situação pontual, pode entrar no grupo da Abrazel e me perguntar, tá? Eu dou as orientações. Questão do intermitente, se tiverem dúvida, posso lançar uma cartilha lá no grupo da Abrazel para ver como funciona o intermitente, como contratar, quais são os procedimentos nesse tipo de contratação, porque, como eu disse, empregado freelancer ou sem registro não dá mais. Tá? É uma questão, é uma bomba programada aí para você receber uma visita. E a última visita que nós recebemos foi sábado às 10 da noite. Tá? O cliente não me ligou, inclusive, não vou citar o nome, 10 da noite o fiscal chegou lá no sábado. Então eles vão exatamente no horário de pico, vão em horário que o restaurante está cheio, onde mais precisa de taxa, que é o final de semana. Tá? Então, pessoal, vamos se preocupar e se precaver para evitar esse tipo de transtorno, tá bom? Até amanhã eu mando uma cartilha no grupo sobre o intermitente e formas de contratação desse profissional. Obrigado, pessoal. Bom dia. Miragibe, aqui não tem só notícia ruim também. Eu gostaria, sei que vou te pegar de surpresa, mas eu já participei de uma reunião com você, né, e com o presidente Luiz, e vai surgir aí um aplicativo, né, que vai resolver boa parte dessa preocupação. Luciano, uma empresa grande de aplicativo e de internet me consultou para lançar um aplicativo que alguns aqui já conhecem, que é um aplicativo de mão de obra, como se fosse uma espécie de iFood ou de Uber no mercado de restaurante. Então, esse aplicativo você vai conseguir convocar um garçom, um cominho, um auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, baixando o aplicativo e convocando esse profissional para esse dia, para esse job específico na sua empresa. Tá? Qual que é a diferença desse aplicativo? Eles me contrataram para fazer a segurança jurídica deles. Então, esse aplicativo você vai poder usar, convocar o profissional para substituir mão de obra um dia ou outro, e vão ter gatilhos e filtros que não vão deixar você convocar eles sequencialmente. Então, você convocou um auxiliar de cozinha, quando você for pedir um outro auxiliar de cozinha, ele já não vai estar mais nessa lista requisitória. Então, eu estou criando gatilhos e métodos nesse aplicativo de mão de obra para evitar essa questão e o risco do vínculo empregatício. Por isso que eu falo, o autônomo pode ser contratado? Pode. Mas existem regras para isso. E esse aplicativo de mão de obra, que ao meu ver vai revolucionar o mercado de restaurantes, ele vai ter todo esse gatilho de segurança, tanto para não gerar vínculo com a empresa tomadora de serviço e nem com o aplicativo de mão de obra. Né? Um chamo de uberização. Então vai ser uma espécie de Uber
uma espécie de iFood, mais de mão de obra específica para restaurante. Tá? Tá sendo criado, está quase pronto, estamos estudando a parte jurídica. Provavelmente até o final do ano vai ter uma ideia desse lançamento. O vínculo familiar não interrompe o vínculo empregatício. A única situação que interrompe é o marido e mulher, no caso de uma união estável, no caso de um regime de casamento, que daí o vínculo muitas vezes é impeditivo pela lei. Mas parentes vai ser autuado da mesma forma. Vai ter centenas, talvez milhares de pessoas cadastradas nesse aplicativo. E aí vai diminuir o risco, porque a pessoa que vai pedir um funcionário para aquela sexta, para aquele sábado, ali não vai repetir, vai dar aquela sequência, aquele tempo necessário para não ter problema jurídico, do qual você foi contratado. Mas aí eu perguntei para você, né, se o restaurante poderia fazer o filtro também, né, da pessoa que está vindo. Eu gostaria uma pessoa assim que fosse atendesse e tal. Então, vai ter esse filtro também. Então, a gente às vezes fica preocupado de qualquer pessoa que vai vir no nosso estabelecimento. Então, né, vai também ranquear. Vocês vão saber o ranking, né, como tem lá a questão do Uber, 4, 3, 5 estrelinhas, a pessoa que você vai chamar também para aquele final de semana, aquele evento, ele vai estar ranqueado, não é isso, Piragibe? Exatamente. O aplicativo, como vem sendo desenvolvido com apoio jurídico, a ideia é avaliar esse profissional que vai estar no aplicativo, para você não pegar um profissional qualquer, com ter risco aí de pegar talvez um assaltante ou algo que não tem experiência. Então o aplicativo vai ter uma espécie de seleção, mas é o que eu digo, essa seleção é muito cuidadosa para evitar o vínculo, né? Então quando o empregado se cadastrar no aplicativo, ele vai dar um termo de aceite, sabendo de todos os direitos dele, vai ter um vídeo meu falando exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que contribuir por ser autônomo. Então, o empresário também, quando der o termo de aceite, vai ter um vídeo explicando da situação trabalhista, a subordinação, que não vai poder punir, que ele é um autônomo. Então, esse aplicativo ele vai estar ligado juridicamente de uma forma bem violenta para evitar o vínculo. Tá? E vai ter esses filtros, tanto de avaliação da prestação de serviço, como também o filtro de cuidado com aquele profissional. Então, como o Uber. Hoje, o Uber, o motorista, quando ele se cadastra, ele passa por uma palestra de segurança no trânsito e atendimento ao cliente. Vai ser mais ou menos uma situação dessa, de educacional para o prestador de serviço. Então, quando você for pegar um auxiliar de cozinha no aplicativo, ele vai ter visto o vídeo, vai assinar os termos de uso e vai ter um pente fino de leve sobre o histórico desse profissional. Até a hora que nós criarmos um ecossistema de profissionais, aqui em Curitiba, por exemplo, que já têm experiência e vão viver do autônomo. Então, hoje está no seu restaurante, amanhã está no outro, e essa quantidade de prestação com tomadores diferentes também quebra o vínculo empregatício. Então, a ideia é fazer tudo de modo seguro, para depois, quem pegar essa mão de obra não ser surpreendido com pedido de vínculo de emprego, e nem o aplicativo. Então, como a uberização agora virou um tema do TST e tratou que não existe vínculo de emprego, estamos criando os mecanismos, conforme essas decisões, para daí proteger tanto o empresário como o aplicativo de mão de obra, para não acontecer essa questão do free taxa aí, sem indicação e sem nenhum tipo de controle, que está gerando aí as autuações e o prejuízo para o restaurante. Mas assim, também uma coisa que eu achei interessante, porque de repente a gente recebeu aquele taxa, a gente gostou do taxa. Então ali o aplicativo também você vai poder dizer assim, eu quero ele como intermitente. E vai colocar e ensinar como é que o estabelecimento vai fazer esse contrato, porque tem um Piragibe por trás, né, para ele ser intermitente. Então, ele vai ser bastante completo. Por isso que ele não está disponível agora nesse agosto, acreditamos que até novembro, se possível, já esteja disponível. E o mais importante, né, Piragibe, que a Brasel está junto, né, e você, né, que é o nosso jurídico, está junto para poder fazer esse aplicativo funcionar. Exatamente. A Brasel verificou esse potencial e esse benefício para os restaurantes.
A ideia é que o aplicativo até 2025, 50 mil jobs por mês para o setor de restaurante vão ser utilizados o aplicativo, porque é algo que precisa, que todos aqui sofrem essa carência. E a questão que o Luciano comentou, se você gostar muito desse profissional, que prestou serviço para você essa vez, talvez outra vez, depois de algumas semanas, você pode registrá-lo como intermitente, com o próprio apoio do aplicativo. Daí ele vira seu empregado, registrado, e vai poder prestar serviço mais vezes na semana ou no mês, mais com registro em carteira. Então, além dele estar cadastrado no aplicativo como autônomo, ele vai trabalhar com você como intermitente, com registro em carteira. Então, essa também é uma situação de gatilho que o aplicativo vai fazer para poder te dar segurança jurídica. Obrigado, Piragi. Vamos bater palmas. Obrigado. Obrigado. E a gente fala assim, é um tapa e um beijo, né? Uma notícia ruim que foi um tapa e no final um beijo aí com essa notícia. Obrigado, Piragi.